Fala pessoal, eu decidi que em 2026 eu irei voltar a investir em criptomoedas, principalmente em Bitcoin e Ethereum. E hoje eu irei trazer alguns dos motivos os quais me fizeram voltar a investir nessa classe de ativos. Dentre elas está o halving, que já está marcado para meados de 2028, o qual me faz acreditar na valorização e possível topo histórico do Bitcoin em 2029. Isso eu estou me baseando em ciclos passados, os quais eu já presenciei, tive grandes prejuízos e grandes lucros lá em 2020 e 2024, respectivamente. Então, se você quiser entender todos esses motivos, fica até o final do vídeo. O primeiro motivo é que eu já perdi muito dinheiro investindo em criptomoeda. E o segundo motivo é que eu já ganhei muito dinheiro investindo em criptomoedas. Se eu parar para analisar aí os dias de hoje, eu estou praticamente num 0 a 0. Eu tenho todos esses movimentos que eu fiz no passado ali, 2021, 22, 23, enfim, daqui a pouquinho eu vou entrar em detalhes aí para vocês entenderem todas essas movimentações que eu fiz. Mas se eu pegar aqui para analisar o Bitcoin em específico, eu investi do meu bolso R$ 4.500, um pouco mais de 4.500, e eu fiz uma venda de um pouco mais de R$ 6.300. Ou seja, eu tive um ganho de quase R$ 2.000 investindo em Bitcoin. Eu tenho aqui diversas outras moedas que entram nessa range. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, detalhado, todas essas movimentações que me fizeram ter um prejuízo de quase 5 mil e ao mesmo tempo um lucro de quase R$ 5.000. Indo para o início da história, então, em 2021, quando o Bitcoin atingiu US$ 65.000, foi o momento que eu decidi ser um investidor. Pô, eu entrava em site, era notícia, Bitcoin tá em recorde, não sei o que. Falei, pô, vou investir em Bitcoin. Se tá subindo exponencialmente, eu vou investir e vou ficar milionário. Tá maluco? Essa era a percepção que o mercado tinha na época. Mas claro, como nem todo almoço é de graça, o que aconteceu? Eu tive um prejuízo gigantesco, porque depois que eu passei a investir em criptomoedas, simplesmente começou-se aí um ciclo de baixa. Eu fui perdendo dinheiro, não queria vender, fui perdendo. Então eu perdi um bom dinheiro devido ao fato de ter investido no momento errado. E foi justamente devido a essas quedas aí que eu decidi virar uma chave, então, né, da minha carteira de investimentos e vendi tudo que eu tinha, tendo esse prejuízo de mais de R$ 5.000. Eu tava tendo problema já psicológico, porque todo santo dia eu abria a corretora 35 vezes para ver quanto de dinheiro eu tava perdendo, o quanto de dinheiro eu tava ganhando. Meu Deus, não vai mais subir. Então isso aí começou a me gerar uma grande ansiedade. Eu simplesmente decidi vender todas as cripto que eu tinha na época para começar a investir na bolsa de valores. Então foi nesse momento que eu descobri que simplesmente a Coca-Cola que a gente vê ali todo dia no almoço, no mercado, tem como investir nessa empresa. Até esse momento eu não fazia a mínima ideia. Eu simplesmente chegava no mercado da Coca-Cola. Beleza, é a Coca-Cola, é um produto, é uma marca. No entanto, a partir do momento que eu comecei a estudar o mercado de investimentos, eu descobri que eu podia investir em uma caralhada de empresa. Então eu fiz todas essas vendas para investir no mercado de ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETF, BDR, nossa, um monte de classe de ativo. E nesse momento que eu realmente descobri o tamanho que é o mercado de investimentos, era um momento em que o Bitcoin estava em queda, repetindo ciclos anteriores. Então eu comecei a ir mais a fundo sobre o Bitcoin, entender essa questão de ciclos, o ponto principal desse ciclo, que é o halving. E se você não tem a mínima ideia de o que é o halving, eu vou tentar te explicar da maneira mais leiga ou possível. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo e deixa o seu likezão para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Voltando então à explicação do halving, vamos trabalhar aqui com uma situação onde você é um minerador e todo dia você vai lá, desce na mina lá, 1.000 metros de profundidade para procurar minérios preciosos. Então você vai em busca de diamante, ouro, enfim, todo santo dia você vai lá, entra às 8 horas da manhã e sai às 18 horas todo dia. No final do expediente, chega o teu patrão e faz o teu pagamento. Então ele chega e fala, ó, toma aqui para você 2 moedas que valem R$ 10. Você vai pegar teu dinheiro e vai embora faceiro. Então você vai trabalhar um mês, dois, três, chega determinado dia, teu patrão chega no final do expediente e te fala, viu, o negócio é o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais te pagar 2 moedas, eu passarei a lhe pagar apenas uma moeda. No entanto, essa moeda terá o mesmo valor que duas, ou seja, antes você recebia 2 moedas que valiam R$ 10 e agora você vai receber apenas uma moeda que, no entanto, continua valendo os R$ 10. Essa história que eu acabei de contar, ela chega a ser ridícula, mas ela explica muito bem o que é o halving, o qual a cada 4 anos é reduzido em 50% a recompensa por bloco minerado. Então vamos supor que hoje você ganha 2 moedas por minerar um bloco, a partir de amanhã vai ter o halving, você passaria a ganhar apenas uma moeda. Na teoria é para você continuar ganhando a mesma coisa, mas na prática é completamente diferente. Como estamos falando de uma moeda alto risco, altamente volátil, quando acontece essa questão do halving, não é imediatamente que o Bitcoin vai se valorizar e muito para que esse pagamento continue ali na mesma balança. Então esse é o ponto principal
principal, como o halving acontece a cada 4 anos, existe um ciclo por trás de todo esse processo. E o ciclo de alta do Bitcoin, praticamente nos últimos 2 halvings que aconteceram, esse ciclo se repetiu, onde após um ano de acontecimento do halving, o Bitcoin atingiu seus topos históricos. Então o último halving que aconteceu foi em 2024, o Bitcoin atingiu mais de 125 mil dólares em 2025. Então vamos pegar aí, né? Dentro de até 365 dias após o acontecimento do halving, o Bitcoin atinge o seu topo histórico. Esse é o cenário de 2025. Se a gente voltar um pouquinho mais no passado, em 2020 aconteceu outra vez o halving do Bitcoin e em 2021 foi o momento em que ele atingiu esse topo histórico de 65 mil dólares. Ou seja, em 2020 aconteceu o halving, o que aconteceu em 2021? O Bitcoin atingiu seu topo histórico. Pegando ano retrasado, 2024, tivemos o halving, em 2025 o Bitcoin novamente atingiu seu topo histórico. Claro, a gente não pode se basear aqui em passado para construir visões do futuro. É uma visão completamente errada. Nunca se sabe o que vai acontecer amanhã. Simplesmente o Bitcoin pode chegar a zero amanhã e acabou o Bitcoin. É só uma especulação do mercado, o Bitcoin morreu. Assim como muitas outras vezes já surgiram aí diversas notícias falando o Bitcoin morreu, o Bitcoin vai acabar, tá caindo em muito. E foi justamente o que aconteceu em 2022. Após, né, o topo histórico em 2021, o Bitcoin chegou a valores de 18 mil dólares, ou seja, mais de 70% de queda. Então nesse momento o mercado sangra, é notícia para tudo que é lado, meu Deus, o Bitcoin vai acabar. E é justamente nesse momento que a gente tem que aproveitar as oportunidades visando o futuro. E o que eu fiz? Muito do meu prejuízo se dá justamente por esse motivo. Quando eu vendi o Bitcoin, ele estava ali próximo de 40 mil dólares, eu tive um prejuízo gigantesco por causa de meme coin que eu investia, mais conhecido aí como Dogecoin. Eu investi mais de R$ 1.500 e no final eu vendi 300, ou seja, um prejuízo gigantesco, sem considerar diversas outras criptomoedas, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês no detalhe, beleza? Mas então, pegando esse ciclo de baixa, o que eu fiz? Eu já estava entendendo um pouco mais sobre o ciclo do Bitcoin. Eu falei, pô, ele tá caindo, mas se a gente olhar para o passado, ele já atingiu o topo histórico, começou a cair, atingiu um limite e começou a subir de volta, porque o halving já estava marcado para acontecer. Então, se a recompensa por bloco minerado vai reduzir 50%, isso significa que menos Bitcoin vai entrar no mercado. Logo, se a oferta diminui e a demanda aumentar, o preço tende-se a aumentar ao médio prazo. E foi justamente isso que aconteceu. Eu investi então ali, né, algo próximo de R$ 2.000 em Bitcoin entre 2023 e 2024, e quando ele atingiu ali algo próximo de 78 mil dólares, eu simplesmente vendi tudo que eu tinha em carteira. Por quê? Eu já estava com um lucro bom e falei, pô, ele já está a valor muito mais alto que antes. Então eu vou vender, embolsar esse lucro aqui para compensar o prejuízo que eu tive no passado e tá tudo bem, fiquei no 0 a 0, fiquei em paz comigo mesmo. No entanto, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, o Bitcoin atingiria níveis aí de mais de 125 mil dólares. Então eu fui um pouco emocionado e vendi antes da hora. Infelizmente, a gente não consegue precisar o futuro, senão eu teria segurado para vender a 126 mil dólares e ter um lucro de mais de 200%. No entanto, eu fiquei muito feliz com o meu 100%, vendi tudo, bateu o topo histórico e agora tá caindo novamente aí a preços de 65 mil dólares. A partir do momento que caiu de 70, eu virei a chave e decidi que a partir de agora, enquanto o Bitcoin estiver abaixo de 70 mil, se ele cair para 50 mil, tá melhor ainda. Eu vou conseguir comprar a preços ainda mais barato, visando o futuro. E qual é esse futuro? Em 2028 já está marcado novamente para acontecer outro halving do Bitcoin, ou seja, novamente a recompensa vai ser reduzida em 50%. Se vai reduzir o número de moedas circulando no mercado, vai ter mais demanda, menos oferta, pode ser que esse ciclo se repita de novo. Logo, o que eu estou fazendo? Julgando que em 2029 pode ser que aconteça esse novo topo histórico do Bitcoin. Não significa que vai acontecer. Pode ser que amanhã o Bitcoin caia a 10 mil dólares e nunca mais recupere patamares acima de 100 mil. É uma aposta do mercado, a gente vai pagar para ver. Eu, principalmente, vou pagar para ver e muito. Então, o que eu irei fazer a partir de agora? Todo santo mês eu irei investir R$ 100 em Bitcoin. Em alguns meses eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho em Ethereum também, que é outra moeda que eu tive um grande ganho. Então, hoje eu dou a largada aí a nova saga do canal, que é investindo R$ 100 em Bitcoin todo santo mês. Eu não vou fazer isso aqui infinitamente, tá? Eu tenho em mente aí, provavelmente, realizar esses investimentos até o final de 2027, que é o período em que eu acredito que o Bitcoin vai ficar se lateralizando, então vai ficar ali 70 mil, 60 mil. Se cair para 50 mil, eu tô faceiro, porque eu vou comprar ainda mais barato. Mas eu tenho em mente, pegando aí, né, essas situações do passado, que provavelmente o Bitcoin vai ficar nesse valor aí até o final de 2027. Em 2028 acontece o halving, o Bitcoin começa a se valorizar, vai ter menos moeda no mercado. Quem
quem tá minerando precisa continuar tendo seu lucro, e para que isso aconteça, o Bitcoin precisa se valorizar. Então eles vão começar a guardar a moeda, vão guardar, vai começar a ter menos moeda no mercado, mais gente querendo comprar, porque pô, o Bitcoin tá começando a subir, hein, vai atingir nova alta, não sei o que, começa a estourar a bolha novamente, atinge seu topo histórico, acredito eu que lá em 2029. Então, visando o futuro de topo histórico do Bitcoin em 2029, eu pretendo investir aí todo santo mês R$ 100 até o final de 2027. Se isso aí vai dar certo ou não, lá no futuro a gente descobre. Então, antes de eu fazer o investimento aí em Bitcoin e Ethereum, o qual eu vou gastar hoje aí R$ 150, eu queria mostrar para vocês aqui detalhado todas as criptomoedas que eu fiz investimento lá no início da minha jornada, onde eu me arrependo e muito, porque eu perdi muito dinheiro, muita noite de sono, me desenvolveu boas ansiedades, mas faz parte do aprendizado e vida que segue. Então eu tinha em carteira Bitcoin, onde eu comprei a R$ 300 mil, e o que aconteceu quando eu fiz algumas vendas? O Bitcoin tava 232, 202 mil, ou seja, eu comprei a 300 mil e ele já estava a 200, então estava tendo uma queda muito grande, eu fui lá e vendi, tive aquele prejuízo de mais de 5 mil. Isso aqui não foi só em Bitcoin, tem aqui VET, POT, Oh My God, MET, Solana, Cake, DOT, Ethereum, que eu também comprei a 18 mil e eu vendi aqui, ó, a preços de R$ 8 mil. Ou seja, eu simplesmente comprei Ethereum a 18 mil e vendi a 8 mil. Logo, eu perdi mais de 50%. Claro, depois o que eu fiz? Consegui comprar Ethereum a, por exemplo, R$ 8 mil e vendi a 19. Então, aqui se explica muito do meu prejuízo de R$ 5 mil e o meu lucro de R$ 5 mil. Por exemplo, em Ethereum, eu investi um total de R$ 1.800 e fiz uma venda de quase 2.500. Então, um lucro de mais de R$ 600 aqui em Ethereum. Tem outras diversas moedas. Tem uma que, inclusive, até hoje eu tenho em stake ainda, lá numa carteira virtual, que é a ADA. Essa moeda aqui, eu estou tendo hoje um prejuízo de R$ 1.600. Simples assim. Por quê? Lá no passado, eu investi R$ 2.400 e de venda, né, quando ela teve ali valorizações, pô, eu comprei a 1,27 e vendi a 1,95. Então, eu consegui ainda ter uma pequena valorização, mas muito dessas moedas estão presas lá na minha carteira. Eu não sei se até hoje tá lá ainda. Tem mais de 3 anos que eu simplesmente desinstalei do meu computador. Então, eu não faço ideia se por acaso sumiu essas criptomoedas. Eu acredito que não, né? Porque era a carteira da Edulus lá, se eu não me engano. Então, é para ser uma carteira extremamente segura. Tem a palavra-chave lá, tem 1 milhão de palavras. Então, acredito que essas moedas estão lá até hoje. E a ideia era receber 5% de rendimento todo santo ano. Eu não faço ideia de como tá. Se no futuro essa moeda aqui atingir $5 que seja, pode ser que eu entre lá, veja se essas moedas ainda estão lá e venda elas. Enfim, tem aqui todas essas criptos. Eu ganhei muito dinheiro, ao mesmo tempo perdi muito dinheiro. Por isso, hoje eu tô no 0 a 0. Então, com todos esses motivos que eu trouxe aqui para vocês, não significa que o Bitcoin vá se valorizar no médio e longo prazo. Eu vou pagar para ver e vou fazer uma aposta. No dia de hoje, eu vou comprar R$ 100 em Bitcoin. Eu vou deixar essa ordem de compra sendo executada aqui do lado e também irei aumentar a minha exposição em R$ 50 em Ethereum. Dessa forma, eu chego a um valor investido aqui em criptomoedas de quase R$ 250. Ou seja, ainda está abaixo dos 2% que eu tenho de meta para a minha carteira de investimento nesse ano de 2026, porém, devagarinho, né? Uma vez por mês, eu vou aumentando a exposição em Bitcoin e pretendo chegar lá no final do ano com 2% da minha carteira investido em criptomoeda. Então, provavelmente eu vou ter algo próximo ali de R$ 1.500, R$ 2.000 investido em Bitcoin e Ethereum. Essa posição aqui, né, mais analítica, hoje está em 67% em Bitcoin, então aqui quase R$ 170 e R$ 79 em Ethereum. Então, no próximo mês, já vou trazer um vídeo novo investindo em Bitcoin novamente e essa posição aqui vai chegar próximo a R$ 300. Não sei se eu vou investir em Ethereum. Vai se dar muito se eu vou ter um dinheirinho sobrando para investir em Ethereum ou se eu vou ter só R$ 100 para investir em Bitcoin. Então, nos próximos meses, eu vou trazer aí atualizações dessa saga para vocês e lá no futuro a gente vai descobrir se eu vou ter novamente um grande de um prejuízo ou se eu vou ter um ganho de capital, justamente por esses motivos aí de estar comprando Bitcoin em seu ciclo de queda, visando o halving de 2028, valorização de 2029. Então, é uma coisa que eu vou pagar para ver no futuro. E se você quiser acompanhar aí a minha jornada de todo santo mês investir em Bitcoin, e não só isso, né? Toda semana eu trago conteúdo aqui de investimentos em ações, em fundos imobiliários, onde eu faço análise de ativos que eu tenho dentro da minha carteira e o porquê eu invisto nesses ativos. Então, se você quiser acompanhar aí a saga do CLT 1 milhão, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, deixa o seu likezão para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu fico por aqui, valeu, falou!